Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de receber Bruno Felgson. Ele é advogado de novas tecnologias e também cofundador da Lumix, que é uma grande startup de inovação e tecnologia. Bruno, é um grande prazer conversar com você. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que é a Lumix, essa startup de tecnologia e Web3 que você ajudou a fundar? Pô, Isabela, primeiro eu queria agradecer muito, sou muito fã aqui do programa, então é uma honra estar aqui com você. Cara, os assuntos mais interessantes da Web3 estão aqui, então é muito legal poder estar compartilhando algumas ideias. Cara, a Lumix, ela nasceu... engraçado, né? As grandes empresas de tecnologia, elas nascem muitas vezes de maneira muito espontânea. Então, na verdade, a gente... conversando sobre NFT e alguns dos fundadores, né, ela é uma empresa bastante heterodoxa, tem pessoas de vários backgrounds, e a gente lá no ano de 2022, naquele boom lá de NFT, a gente resolveu criar um projeto, que foi o 55 Unit. Então a Lumix, ela começou, antes de ser uma empresa, ela começou por um projeto, que era o 55 Unit, que foi hiper bem sucedido. A gente lançou ele no Carnaval de 22, na verdade a ideia nasceu ali em 21, e a partir dali a gente começou a ser procurado por uma série de empresas de grande porte. A primeira delas foi a Reserva, e a partir daí a gente desenvolveu a empresa e aí um ano de jornada ela tem sido muito bem sucedida. Já trabalhamos para grandes empresas no Brasil e ela tem crescido muito, e eu acho que hoje a gente é a principal referência aí na América Latina de Web3 em tecnologia. Todas as tecnologias estão crescendo aí relacionadas ao Web3, a gente tem feito de metaverso, a NFT, a cripto, a tokenização. Muito bacana. Sempre com as grandes empresas. A gente pode ver um pedacinho aqui do site, vocês vão acompanhar um pouquinho dos NFTs, do trabalho da Lumix, que é muito interessante, né? Muito inovador também, né? Então, nós temos os NFTs, Cara, né, isso Bruno? É muito legal, o Pentotel, né? Na verdade, foi um projeto que a gente criou lá por uma empresa alemã. Então você vê que a Lumix, ela transcendeu também muito essa barreira geográfica. Então a gente ajudou a desenvolver lá um projeto muito bacana, super inovador. Então você vê que a gente nem está restrito a empresas brasileiras. Sim, inclusive saem as matérias em sites americanos, né? Como Sim. a Money Times. Muito interessante. Nós também... O que é legal? A gente foi desenvolvendo, e foi muito, é o que eu falei, a partir da dor do mercado. Então, quando a gente foi fazendo esses projetos, a gente foi entendendo a dificuldade, muitas vezes, de criar uma wallet para fins de NFT. Então, a gente foi desenvolvendo todo um ecossistema, a gente tem muita base tecnológica para entregar um projeto end-to-end. Então, hoje, grandes companhias procuram a gente, aí é o nosso CEO, Caio Popstar. Alô, Caio. O Caio já foi entrevistado pelo Brasil Metaverso. Aliás, o Brasil Metaverso, ele estreou com o Caio. O Caio é incrível, ele vai voltar aqui, né? Hoje nós temos, eu já havia convidado o Bruno, estou tentando entrevistar o Bruno há bastante tempo. Até para que a gente tenha uma concepção, né, geral das leis, né, das novas leis que precisam muito, né, ser implementadas nesse âmbito jurídico, né, que são essenciais hoje. Então, nós estamos entrando nesse aspecto jurídico também. Mas olhando um pouquinho sobre o business aqui da Lumix também, será que a gente pode ver um pouquinho dos NFTs? Aqui é legal que a gente mostra as empresas. Então, você vê, cara, Coca-Cola, Ambev, Meta, a gente é parceiro da Meta, então estamos realmente com grandes empresas. As grandes Big Techs. Cara, grandes Big Techs, isso é muito legal. Para uma empresa de um ano ter esse nível de confiança decorre muito do esforço do time. Então a gente também conseguiu ter uma atração, uma densidade de talentos. Então a gente está localizado no Rio, em São Paulo, né? Principalmente no Rio, mas a gente tem um time legal em São Paulo. E a gente foi atraindo esse nível de densidade. Então, Sim. Hoje é menino que, cara, é especialista em Web3, ele vem. Esse foi o 55 Unit. É incrível essa coleção de NFTs, é muito bacana, bem legal mesmo. Um trabalho desenvolvido. É de um grande artista, né? Sim, a gente, eu volto a dizer, foi uma comunidade que foi criada e também foi um trabalho totalmente... Isso foi interessante, porque... A primeira ideia do 55 Unit, na verdade, com a pegada de metaverso, a gente queria criar o 55 Club, que a ideia era a gente fazer um projeto de NFT para levantar dinheiro, para comprar terras no metaverso, para criar um clube brasileiro dentro de uma desses ambientes de metaverso. E acabou que a comunidade foi se desenvolvendo no Discord, chegou a, sei lá, 30 mil pessoas, e a comunidade acabou co-criando. Então, o projeto final da 55 Unit, ele decorre aí do esforço e da energia de muita gente do mundo inteiro. E é surpreendente, porque quando a gente criou, você tinha canal lá no Discord, cara, da comunidade na China. Só falando muito chinês, legal. A gente não entendendo nada, e a galera bacana. interagindo. Então, foi um trabalho muito de co-criação. Muito bacana. Esse eu acho fantástico, Crypto espetacular. Angels. O Crypto Angels.
é fantástico. A gente tem também os NFTs da reserva. Sim. Que são bem legais também, gente. A reserva foi o primeiro projeto... Foi o primeiro projeto, E foi o primeiro projeto de NFT de marca na América Latina. Então o Rony, que é o CEO, é extremamente... o Rony. O Rony Mesler, ele é um cara inovador. E aí, ele, desde o primeiro momento, ele falou, cara, eu quero ser a primeira marca. E isso foi muito legal, porque criou ali a Reserva X, criou toda uma nova coleção de roupas ali. Então, foi um trabalho muito bacana. E cada projeto desse você vai aprendendo, vai desenvolvendo know-how. E a empresa foi ganhando uma maturidade muito rápido, né? Muito legal, a Lumix também aparecendo lá na Forbes, né? O Caio foi também, sim. Super destaque. E vamos ver agora um pouquinho da coleção da Reserva. Incrível a coleção da Reserva, né, Bruno? Cara, foi muito legal, o Pistol Birds, cara, o trabalho artístico é muito legal e esse crescimento da comunidade. Então a Reserva já é uma marca que por si só, ela tem essa conexão, a galera vibra com a marca. E aí, nada mais justo do que ser a primeira empresa a ter uma coleção dentro da Web3. Eles foram bem precursores, né? Nessa adesão aos NFTs e a primeira coleção. E colheram os resultados disso, E colheram os grandes resultados disso, né? Parabéns à Reserva. Muito legal. Bruno, agora vamos falar um pouquinho sobre o curso, né? Que você desenvolve de direito, né? Sobre... as tecnologias, você fez o primeiro curso. Sim. O grande primeiro curso de leis, né, da tecnologia. Fale um pouquinho sobre esse seu curso, porque é muito interessante, porque a gente precisa muito dessas novas bases, dessas leis de proteção aos usuários, dessa nova era, né, onde todos participamos, já somos, né, cada um, somos todos criadores de conteúdo. Sim. E precisamos muito de nossos direitos. Cara, é muito legal, Isabela, até poder falar isso para um público maior, né? A gente acaba, às vezes, muito restrito ao mundo jurídico, a super abrangência aí que você tem no mercado de tecnologia. O que acontece? Eu trabalho com tecnologia há mais de 10 anos, então eu peguei várias fases, e quando você trabalha com tecnologia e inovação, é tudo novo todo dia. E o que a gente foi notando ao longo dos últimos anos, né? A gente está tendo essa curva exponencial da aceleração da tecnologia, então talvez você pegar de 20, 30 anos para cá, o que mudou o mundo, muito mais do que nos últimos séculos, uma aceleração muito grande, e a tendência de aceleração cada vez mais. Então, até antes a gente estava falando um pouco do ChatGPT, agora a onda é inteligência artificial, tem metaverso, tem blockchain, então a proliferação de glossários novos, né, que ninguém entende, e muito menos para os advogados e advogadas. Imagina que num país, especialmente no Brasil, que a gente tem uma burocracia muito grande, fatalmente isso vai redundar, seja no judiciário, decorrente de uma ação judicial, ou seja ali numa junta comercial, então todos os desafios. Então, a gente entendeu isso alguns anos atrás, eu tinha já um escritório, tenho um escritório de advocacia há 15 anos, a gente já trabalhava para essas empresas inovadoras, então quando os aplicativos chegaram no Brasil, tinha aquela discussão se podia ou não rodar, a gente estava bastante envolvido nessa tese, a gente escreveu o primeiro termo de uso de um marketplace no Brasil, então a gente pegou toda essa origem aí da tecnologia, e quando veio essas tecnologias ascendentes, a gente viu que teria um desafio maior hoje, porque é tudo muito rápido. Então, antigamente, você imagina, o carro é uma tecnologia, foi moderna em algum momento. Só que o carro ele demorou 60 anos para chegar em 50 milhões de usuários. Hoje você lança uma coleção de NFT, talvez isso chegue em algumas horas. Então, a velocidade dos acontecimentos fazem com que os advogados tenham que se atualizar de uma velocidade muito grande. Então a gente criou a Future Law, hoje são mais de 40 cursos, e o próprio nascimento da Lumix tem a ver com isso, porque tanto o Caio foi o CPO da Future Law, como o Gabriel foi CTO do Sem Processo, que é a plataforma que a gente criou de tecnologia para o mercado jurídico, começou com uma plataforma de acordo, então é engraçado, porque a gente criou a tecnologia e os cursos para adequar o mercado jurídico à tecnologia, e agora a gente já está avançando, indo criar empresas de tecnologia bem vanguardistas a partir do nosso conhecimento jurídico. Então, eu acho que esse é um desafio, e é o que você falou, se o direito ele não se enquadrar, ele pode ser um grande bloqueador da sociedade e do desenvolvimento. Então, até a própria falta de conhecimento. Não é que o advogado ou a advogada, ele queira travar o movimento. Às vezes ele desconhece, porque é tudo muito novo, e o advogado não é aquele ser humano que vai primeiro na inovação, né? Ele fica a reboque ali dos acontecimentos. Claro, e também existem as leis, né? Por mais que os advogados, às vezes, tenham ideias inovadoras e já
compreendam, a gente precisa das leis efetivas, né? Sim, e a lei anda muito devagar. Tem Muito devagar. Tem uma coisa no direito que a gente aprende lá na primeira aula de direito, que é fato, valor e norma. Se chama tridimensionalidade do direito. É um nome meio complicado, mas a ideia é o seguinte. Você tem o fato, as pessoas valoram, a sociedade valora, e o direito cria uma norma. Então isso acontece em 3 momentos da vida. E o que acontece hoje? Como é tudo muito rápido, e até minha tese de doutorado foi sobre isso, sobre a unidimensionalidade do direito. Porque é o que você falou, tem o tempo de fazer as normas. Mas, por exemplo, você lembra, por exemplo, que tínhamos patinetes que a galera botava na rua? Sumiu antes de até ser criada uma norma, porque não deu tempo. Então hoje é tudo tão rápido que o processo legislativo, ele muitas vezes não consegue se enquadrar. Então é muito comum, por exemplo, chega lá no escritório, um empreendedor ou uma empreendedora, ele chega com uma ideia, que é isso, tem um vácuo legislativo. Será que pode? Será que não pode? É tudo uma zona de penumbra. Muitas lacunas, né? Muitas lacunas e que você tem o espaço. E aí o papel da jurista, do jurista, que é construir a interpretação mesmo antes, às vezes, da criação da norma e até influenciar a norma. Então, por exemplo, o marco das startups a gente foi chamado para construir. A gente participou agora do projeto de lei sobre inteligência artificial. Então, esses projetos mais novos acabam que a gente é até convidado para participar, porque a gente vivenciou isso 4, 5 anos antes. Então, estão construindo, né? É isso, eles estão construindo e a gente já tem que estar entregando o resultado, porque é aquele empreendedor que você bem conhece, são os teus convidados, as tuas convidadas aqui, que é aquele menino, aquela menina com muita energia, quer botar no papel, quer fazer acontecer, e o nosso papel é não esperar a lei, que às vezes vai demorar 5, 10 anos, quando já chegou o mercado já passou. Então, é viabilizar as coisas dentro desse tempo da vida que não é o tempo do direito, né? E essa questão que nós estamos vivendo, né? Da venda de uso de dados. Inclusive, eu acho que as Big Techs, elas estão em declínio muito porque elas foram, elas tiveram, né, o uso indevido desses dados que agora estão começando a ser proibidos e a gente entra aí numa questão muito séria. Como é que você vê esse dilema? Eu acho que é o que eu falei, o fato, valor e norma, né? Então, quando você pega da proteção de dados, você tem, por exemplo, na Europa, você tem uma construção muito mais histórica. Então, na Europa, mesmo antes da própria advento da internet, você já tinha uma preocupação com a proteção de dados dentro do contexto dos direitos humanos, desse ser um direito humano. Dentro do Brasil, isso é muito mais novo. E a proliferação do uso da tecnologia foi muito rápido. E o ser humano está aprendendo. A gente ainda está vivendo ali, talvez, a infância da internet. A gente ainda não sabe exatamente como as coisas acontecem, o que a gente pode compartilhar. Então, veio essa... A gente tem a LGPD no Brasil, muito inspirado no GDPR americano. E eu acho que está tendo uma mudança cultural mesmo dos próprios usuários e das próprias Big Techs. Assim, a percepção que eu tenho é que as empresas elas têm essa preocupação muito grande. As empresas sérias, né? Eu acho que tem que sempre separar. Você tem empresas muito sérias que querem fazer as coisas direito, que querem ter um trabalho legal. E como todos os mercados, você tem empresas que às vezes querem usurpar ali. Então, eu acho que tem que fazer essa divisão. Mas as empresas sérias, elas têm essa preocupação porque elas sabem que, no final das contas, criar essa cultura de proteção de dados também é relevante porque, no final, é o que elas atuam, o que elas fazem. Então, eu acho que tem tido uma maturidade muito grande nos últimos anos e eu sou bastante otimista. Eu acho que as novas gerações já entendem isso. Só que na hora que a gente começa a entender e fazer a norma, vem um blockchain, por exemplo, aí como é que eu anonimizo um dado dentro de uma rede blockchain que é descentralizada? O que é uma DAO? Então, toda vez que a gente acha que a gente conseguiu entender, já vem um novo ciclo de tecnologia e de mudança, de descentralização e a coisa passa por um outro paradigma. Então, a gente está sempre correndo ali, enxugando o gelo, porque nada é estável, cada vez mais acelerado e mais instável, né? E falando assim, então, da blockchain, né, que seria uma relevante segurança, né, no uso nas transações econômicas. Como é que você vê, né, que é possível ser legalizada, né? Por exemplo, para que você tenha a documentação em cartórios, já registros, né, oficiais. Como você vê, então, essa evolução, essa dinâmica? Cara, isso é um fenômeno interessante também. Eu falei, o aspecto jurídico ele acaba impactando todos os aspectos. Você falou direito imobiliário, direito trabalhista, todas as áreas do direito acabam sendo impactadas. E o que é legal do momento, pelo menos que eu tenho visualizado, quando a gente criou a Future Law, o Sem Processo, a B2L, isso há 6, 7 anos atrás, o mato era muito alto.
Então a advocacia ela era mais ainda fechada em si. E o que eu vejo nos últimos 7 anos e o desenvolvimento? É uma curva de desejo e de interesse desses profissionais do direito, que é ótimo. Quanto mais profissional do direito entra para o mundo da tecnologia e traz o seu conhecimento, mais a gente vai desenvolvendo, seja arcabouços legais. Então, por exemplo, você falou do imobiliário, de cartório. Tive no evento recentemente na OAB de imobiliário, e aí a gente tratando, a Corregedoria do Rio de Janeiro hoje já prevê as hipóteses, por exemplo, de permuta de imóvel com cripto, as hipóteses de tokenização. É muito legal você ver um instrumento ali normativo já trazendo isso para dentro do direito e pavimentando ali para que qualquer pessoa possa. Então hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, você pode permutar um imóvel por criptomoeda e é super compreendido pelo cartório. Então é uma evolução. Então acho que o desafio é essa velocidade. Talvez as coisas não acontecem no tempo em que se objetiva, mas que tem um movimento muito grande e que os profissionais do direito estão cada vez mais atentos, com certeza. E isso até no nível dos tribunais, né? A gente, na Future Law, teve a oportunidade de treinar, por exemplo, o STF. Então você imagina o STF... Eu vi, Bruno. É muito legal, né? Você poder treinar, inovar, ajudar o STF a inovar, o STJ. Então... eu acredito muito, eu sou muito otimista aí que a gente vai ter um direito cada vez mais 4.0 e advogados mais compreendidos e compreensores. Isso poderia acelerar, né, todo o rumo do nosso país, por exemplo, com o uso das tecnologias já para o uso processual, para que a gente não tenha aquelas pilhas de uso de papel. Isso também poderia ajudar até a preservação da natureza, né? Total. Então, eu acho que poderia agilizar, né, todo o andamento de processos, toda a estrutura do nosso país. Então, eu acredito que você possa fazer uma enorme contribuição, né? Já está fazendo. E como é que você vê, né, a introdução da tecnologia para os profissionais, né, de todas as áreas que você também faz esse encaminhamento? Eu falei, eu acho que assim, você pega de maneira geral, a tecnologia é uma mudança muito grande, as pessoas estão correndo atrás. Você vê que o mercado de educação é um dos mais desafiadores. Você entra numa escola hoje, talvez seja uma das instituições mais que sofreu menos mudança nas últimas décadas, talvez séculos. Então a educação, de maneira geral, qualquer área, está tendo uma dificuldade de grades curriculares. Como é que eu mudo uma graduação de jornalismo a engenharia? E no direito isso é mais sensível, porque, como eu falei, se atrai profissionais mais conservadores que tendem a estar mais fechados dentro desse conceito. Mas está mudando, e você falou um aspecto importante: o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de processos judiciais ativos, a gente gasta o maior número de percentual do PIB com o judiciário, então aqui tem todas as condições antropológicas para que a revolução do direito ocorra. E eu acredito muito nisso, assim, o advogado ou advogada que ele consegue entender de tecnologia, ele consegue não ser um custo para a empresa ou para a sociedade. Ele passa a ser contribuir para que as coisas aconteçam. Sim, para a evolução, né? Para a evolução, e é isso, assim, nós advogados e advogadas, assim, a gente tem que voltar às bases da origem da profissão, que é no final garantir justiça, trazer o melhor para a sociedade. Então, se a gente traz o nosso conhecimento técnico a favor do que é melhor para a sociedade, que é o uso, muitas vezes, da tecnologia, isso abre gatilhos e permite que as coisas se desenvolvam. Então, eu sou muito adepto dessa visão. Um outro ponto também que você falou que eu acho que é interessante é a questão ambiental, né? Sim. Você falou de papel, e eu acho isso uma coisa também hiper interessante. Eu tive a oportunidade, muitos anos da minha vida, de dar aula de direito ambiental. Nunca imaginei que isso ia se conectar com tecnologia. E eu vejo hoje essa pegada de crédito de carbono, ESG, eu acho que é super conectada. A tecnologia, porque no final a tecnologia ela é um instrumento para o ser humano. Então como é que eu utilizo ela para a melhoria da sociedade? Então, se eu não estiver olhando ali para o meio ambiente, para a sociedade, para as melhores condições, ela não serve para nada. E eu vejo essa preocupação na Web3, por exemplo, no ecossistema todo mundo muito preocupado. Por exemplo, o 55 Unity a gente lançou já zerando o carbono, com essa preocupação de que aquilo ali não tivesse um impacto para a sociedade. Então, acho que isso também é bacana desse ecossistema que você conhece tão bem, que é essa preocupação com a melhoria da condição da vida das pessoas. Sim, só tem a contribuir, né, a favor da humanidade, né? Então, um lado muito interessante. E como é que você vê, né, esse aspecto da inteligência artificial, falando agora dessas últimas atualizações? Como é que você vê também, por exemplo, já essa tentativa até de
interromper o uso, né, com o medo do desenvolvimento. Como é que você vê esse aspecto? Legal. Cara, quem gosta de direito gosta muito de história, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de olhar pra história, porque muitas vezes as coisas se repetem, nem sempre, graças a Deus, a história evolui muitas vezes. Mas tem um aspecto interessante que é o seguinte: quando você teve a primeira Revolução Industrial, você tinha o movimento dos ludistas, né? Que eram as pessoas que iam lá e quebravam as máquinas porque elas tinham medo de que as máquinas estariam roubando o trabalho delas. Sim. Eu tô falando de um fenômeno aí de séculos atrás, desse medo. Já existia. Então, todas as revoluções industriais, elas foram marcadas por movimentos de receio, de medo. O ser humano é próprio, né, da nossa estrutura neural, psíquica, da gente ter o medo. O medo é um aspecto inerente aí do ser humano, e principalmente quando fala de aspecto econômico, perda de emprego. Mas se você for ver, se a gente for observar, o que tem feito a tecnologia é só gerar mais empregos. Sim. É óbvio que são empregos diferentes. Então, assim, quem que ia imaginar, por exemplo, que a pessoa trabalharia com rede social? Sim, isso jamais era uma coisa foi, né? que não seria uma profissão, isso. Sim. Então, hoje você tem muitas... No direito é muito comum. A gente tem a área, por exemplo, de Legal Operations, que é uma área nova, Visual Law. Então, eu acredito, na verdade, que a inteligência artificial... Por exemplo, a gente lançou uma vaga, a gente está procurando um redator de prompt. O que é isso? É alguém que para escrever, para interagir com o chat GPT, para tirar as melhores informações. Aí você fala, Bruno, isso é uma profissão? É uma profissão. É uma profissão, uma nova profissão. É uma nova profissão que deve ter uns 2 meses. Então, assim, não existia. Acabou de ser lançada. Se alguém chegar aqui com uma experiência e falar, cara, eu tenho a experiência de uma década, não tem porque não existia. Então, eu acredito numa teoria da abundância. Eu acho que o Keynes também, ele na década de 30, ele falava isso. Ele falava, olha, em 100 anos o ser humano vai ter que trabalhar 16 horas por mês ou por semana. Porque, na verdade, ele entendia que a tecnologia ia inviabilizar a nossa necessidade de trabalhar muito. Só que ele não via todas as necessidades que viriam decorrentes. Então, eu acho que o ChatGPT e todas as tecnologias relacionadas à inteligência artificial, para mim, o ano de 2023 é o ano da inteligência artificial. Sim, sem dúvida. Talvez até esteja ofuscando um pouco o mundo cripto, que era hype do ano passado, mas eu acho que volta. Eu acho que a própria inteligência artificial não é uma coisa do dia para noite. Elas são interligadas, né? São interligadas. Eu ouvi algo muito interessante até de um especialista Sim. falando isso sobre o metaverso, falando, mas a inteligência artificial, ela provém daí, elas estão todos muito interligados. Então, a gente não tem como desassociar, né? O mundo digital. É isso, e as coisas vão se conectando. É a mesma coisa do ESG com a tecnologia. Às vezes parece que é distante, e quando você vê, dá um match, aquilo viabiliza. É uma visão de futuro, né? São recortes da realidade futura que a gente vai viver. Mas acho que esse ano chegou com uma ascensão e o próprio lançamento do ChatGPT-3, ele permitiu a gente visualizar. Eu acho que isso é muito legal, que é o que tá faltando ainda em algum nível, talvez, por exemplo, no metaverso, que a gente já visualiza pontualmente o uso, mas não com essa fluidez. E eu acho que a inteligência artificial, depois de algumas décadas, né? Então, Alan Turing já falava isso há muitas décadas atrás, não existia nem tecnologia hábil para isso. Agora a gente chegou no momento que a gente está vendo a tecnologia artificial, a inteligência artificial fluir no nosso dia a dia e oportunizar resultados muito instantâneos. E aí esse é o momento da disrupção. Então isso vai mudar toda a vida. Vai mudar todos os aspectos da vida. E a gente precisa muito dessas leis, talvez, como você falou, uma necessidade de urgência. Sim. Pelo menos para o que há de uso no momento, né? E que a gente talvez não acompanhe, mas que há uma necessidade imediata, né? De proteção, de entendimento, para que as pessoas possam utilizar até sem medo. É isso. Utilizar sem medo eu acho difícil, porque é do ser humano, né? O medo tá sempre contido, né? Isso. Mas com uma certa... Porque nós fomos avançando até no uso das compras. Por exemplo, na internet existia uma ressalva, não compro pela internet porque eu tenho medo. E hoje a gente já tem mais propriedade para fazer mais segurança. De algum modo a gente tem uma certa segurança. Então é dentro do possível ir criando uma evolução de entendimento e desses usos. Total. Né, Bruno? Isso é incrível, né? Talvez o teu público, a galera mais nova, essa geração Z, talvez não saiba, mas no início da internet tinha um medo do CPF, né? As pessoas não queriam botar o CPF na internet. Não, acho que ainda existe. Acho que muita gente ainda tem medo, né? De colocar o cartão de crédito no site. E isso foi se perdendo, né? Aí eu não uso, eu não coloco meus dados aqui, eu vou ser roubada. Então, ainda existe muito. E, por exemplo, um aspecto também que você falou de tecnologia e do Estado, né? A gente vê, por exemplo, o Banco Central, acho que o Brasil, você pega o Pix.
Cara, uma super iniciativa. Uma super E é uma tecnologia iniciativa, brasileira que, cara, vários países hoje estão buscando o Brasil, fazendo acordos de cooperação. O Brasil tem cedido essa tecnologia. Você vê uma inovação hiper interessante, que melhorou muito a vida de todo mundo. Nossa, optimizou incrivelmente. E veio do Estado, quando o Estado olhou para a tecnologia, conseguiu implementar e criou uma solução. Então, por isso que também permear essa visão de tecnologia para dentro do Estado, isso vem muito pelo direito, pela essa burocracia estatal, pode ser um super avanço para a sociedade. Não necessariamente a inovação vai vir só pela iniciativa privada, muito pelo contrário. O Estado, muitas vezes, é o indutor e o criador de tecnologia. Então, perfeito, é bem bacana. Bruno. Seu trabalho é incrível. Você está a favor da evolução do Brasil e do mundo. Eu só tenho a agradecer, né? Me orgulho muito, né, de conhecer você, de poder ter esse momento aqui de esclarecimento para o nosso público. É incrível mesmo. Nós vamos ter outros bate-papos, porque eu acho muito importante que a gente esclareça e esteja unido nessa evolução, né, que é de todos nós. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Foi um grande prazer. É muito esclarecedor sempre poder conversar com pessoas que entendem, né, dessa evolução que está acontecendo no mundo. Então, o Brasil Metaverso fica por aqui e até semana que vem.